Graça e paz, meu povo, tudo bem com vocês? Queridos, passando aqui para deixar mais uma reflexão da Palavra de Deus, que é uma leitura que foi do meu devocional de hoje. Essa leitura foi um gancho que eu peguei do culto de ontem, lá na igreja que eu faço parte. E eu achei essa leitura super interessante, porque ela é tão conhecida, mas às vezes no nosso dia a dia a gente esquece de praticar o que a palavra ela nos aconselha, não é? O que ela nos dirige a fazer. E essa leitura se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a começar do versículo 16. E daí eu vou ler alguns versículos e aí eu vou comentar com vocês, amém? Beijo, glória. A gente precisa, irmãos, ter essa busca diária no Senhor, essa busca individual, porque é essa busca que vai fazer com que o Espírito Santo ele se revele para nós, segundo a nossa necessidade. Quando a gente está na igreja, que Deus fala, que há profecias, Deus ali está falando para o todo, não é? Deus não está falando individualmente para mim. Ele está falando para a igreja dele. Mas quando a gente faz uma busca individual, uma busca diária... Nossa, que dúvida na minha cabeça agora. Está repreendido no nome de Jesus. Então, quando nós fazemos essa busca individual, a gente está procurando a revelação do Espírito Santo segundo as nossas necessidades. E aí o Espírito, ele traz uma palavra para o nosso coração e para a nossa vida que vai preencher aquilo que a gente está precisando ser preenchido na gente de forma individual. Então é por isso que é muito importante a busca individual, sabe? É muito importante a gente ter esse devocional diário com o Senhor. E eu não deixo de ler, nem que seja um versículo. Às vezes eu nem leio o capítulo todo, mas eu leio o versículo e eu peço para Deus falar comigo através daquele versículo. E Deus, ele tem se revelado, ele tem sido fiel em se revelar para mim através da sua palavra, saciando e provendo a minha necessidade espiritual de todos os dias, amém? Então vamos ler, né? Sem mais delongas, que eu falo muito. No livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 diz assim: Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Amém? Então a gente vê aqui que Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele nos orientava, né, a estar sempre alegre. Mas, Fátima, nem sempre dá pra gente estar o tempo todo alegre, sorrindo, feliz. Concordo com você. Quando a gente se refere à alegria no âmbito natural, no âmbito físico. Mas o que Paulo estava dizendo aqui é que a gente tinha que estar sempre alegres no Senhor. Não dependendo dessa alegria que é provocada por mim, por você, por algumas pessoas, não é? Que em alguns momentos nos trazem alegria. E essa alegria vem e passa, que é passageira, é só momentânea. Paulo falava da alegria que vem do Senhor, que é uma alegria constante, que é uma alegria que não para, é uma alegria eterna. Por que ela é eterna? Porque ela não é momentânea, porque ela vem de Deus. E tudo que é referente a Deus é eterno, né? Tudo que é referente a Deus é para sempre na nossa vida. Então, quando Deus ele nos dá alegria, ele não toma essa alegria. Não é uma alegria só naquele momento. É uma alegria que ela fica no nosso coração para sempre. Então, Paulo estava dizendo, olha, estejam sempre alegres, ou seja, estejam sempre na alegria do Senhor, né? Permaneçam na alegria do Senhor. Deixe que essa alegria se eternize na sua vida. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Aí, dura coisa Paulo estava pedindo, né? Porque orar sempre é um exercício maravilhoso, mas nem todos nós fazemos isso. Porque a oração ela é importante, a oração é a nossa conexão com o nosso Deus. Sem a oração, é difícil a gente estar conectado com Deus, com o céu. Então, a oração é como se fosse o meio, o veículo da gente estar junto a Deus.
nos comunicando com Deus. E além de orar sempre, ele pede para a gente ser agradecido sempre e mais, em todas as ocasiões. Ou seja, não ser só agradecido quando tudo vai bem, quando o nosso bolso está cheio de dinheiro, quando a nossa mesa está farta de comida, quando estamos com saúde, né? Quando somos prósperos. Mas ser agradecido também quando vier as lágrimas, quando faltar o pão, quando não tiver a veste, quando não tiver a saúde. É ser agradecido quando é mal compreendido, quando recebe uma palavra que te fere. É ser agradecido quando você vê os outros crescerem e você muitas vezes não está crescendo como você queria. É ser agradecido quando você não está entendendo nada do processo, mas tem a convicção que o dono do processo está providenciando um final feliz para você. Amém? Então a gente tem que ser agradecido em toda e qualquer situação. Eu estou me lembrando agora de uma situação que eu tive e que foi uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu gosto de falar das minhas experiências. Eu não gosto de falar das experiências dos outros. Raramente você vai ver eu falando aqui a experiência de alguém. Posso falar, mas é raro. Porque graças a Deus, Deus me deu muitas experiências com Ele, me dá todos os dias. Então eu posso falar de mim, amém? Eu posso testificar do Senhor. E eu lembro que eu sempre tive problema de rim. Graças a Deus, eu não tenho mais problema de rim. Graças a Deus. Mas eu sempre tive cálculo renal. Deixa eu tirar isso aqui, gente, senão vai ficar me atrapalhando. E eu lembro que... Pronto, agora não vai mais me atrapalhar. E eu lembro que eu fui socorrida com muita dor nos rins por causa dos cálculos renais. E no processo de chegar até o hospital, a dor estava muito insuportável. Eu disse, Senhor, eu não vou gritar. Eu vou fazer o que eu já devia estar fazendo há muito tempo. Eu vou louvar o teu nome. E ali eu comecei a orar. E comecei a orar. E comecei a cantar um corinho, uma música. E eu sei que nesse cantar de música, Deus me alegrou. Me fez falar em línguas estranhas. E o Senhor me renovou, e o Senhor me restaurou, e o Senhor aliviou a minha dor até que eu chegasse naquele hospital e recebesse o socorro que eu precisava receber. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, queridos. Mas eu tive que entender que eu precisei orar, louvar, para receber de Deus, naquele momento, o alívio das minhas dores. E além disso, o Senhor me renovou espiritualmente, me fazendo falar em línguas. Que experiência maravilhosa. Então ali eu estava agradecendo ao Senhor. Senhor, eu não sei o porquê eu estou passando por isso, mas eu te agradeço porque eu sei que tu estás comigo. E eu sei que tudo tem um propósito. E ali eu comecei a apresentar a Deus, né, a minha situação, agradecendo. E o Senhor ali me renovou e me alegrou e aliviou as minhas dores. Que experiência maravilhosa, não é? Eu entendi que eu precisava agradecer até no momento de dor, até no momento de lágrimas. E é assim que tem que ser na nossa vida. É assim que a gente vence o mal. E é assim que a gente vai ficando cheia do bem de Deus, sabe? Da glória de Deus. Então, seja agradecido em qualquer situação. Eu não sei qual é a situação da tua vida hoje. Eu não sei se você está no período de escassez, no período de sequidão. Eu não sei se você está num período que você está se sentindo vazio, distante, ou que você está passando necessidade, né? Alguma coisa te falta, ou que você não alcançou aquilo que você queria e você não está entendendo nada do processo. Faça como eu, agradeça ao Senhor. Apenas confia nele, porque quando a gente agradece ao Senhor no momento de dificuldade da nossa vida, é como se a gente estivesse dizendo para ele, eu confio em ti, Senhor. Eu estou nessa situação, mas eu confio em ti. Eu confio que tu vai prover. Eu confio que tu vai me dar a vitória. Eu confio que isso vai passar. Sabe? Quando a gente agradece ao Senhor nos momentos difíceis, a gente está declarando para ele que a gente confia nele. Que no final, a gente sabe que vamos ser vitoriosos. Amém? Então, Paulo nos ensinou isso. Porque é isso que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? No versículo 19 ele diz, não atrapalhe a ação do Espírito Santo.
Sabe, quando Paulo diz isso, é porque muitas vezes, quando a gente está passando por momentos difíceis, que a gente não age de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, a gente vai atrapalhar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós. Porque às vezes, Deus ele quer tratar a nossa vida, ele quer tratar o nosso coração, sabe? Ele quer tratar a nossa mente. E às vezes, por a gente não entender o trabalhar de Deus, a gente começa a murmurar, a gente começa a se lamentar, a gente começa a se vitimar. E aí o Espírito Santo, ele não consegue trabalhar na nossa vida, porque a gente não deu liberdade a ele, para que ele viesse fazer o trabalho dele na nossa vida. E é por isso que Paulo diz, olha, não atrapalhe o Espírito Santo. Agradece, porque se tu não agradecer, se tu não te render, não se quebrantar diante do Senhor, o Espírito Santo, ele não vai poder trabalhar na tua vida. E não é assim? Quantas vezes eu e você já atrapalhamos a ação do Espírito Santo na nossa vida por não agradecer a Deus nos momentos difíceis da nossa vida? Porque a gente deu brecha para murmurar, porque a gente deu brecha para falar coisas que não devia e entristecemos o Espírito Santo. E aí ele não consegue realizar aquilo que Deus quer que ele realize na nossa vida, por culpa nossa, né? Por culpa nossa. Porque quando a gente murmura, a gente está duvidando de Deus. Quando a gente murmura, a gente está impedindo o trabalhar do Espírito Santo em nós. Amém? Então não murmura. Não atrapalhe o Espírito Santo. No versículo 20 diz, não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Então a gente não tem que desprezar, né, as profecias. Ou seja, a gente não pode desprezar a palavra de Deus e procurar reter tudo que é bom para a nossa vida dessas profecias. Amém? Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Minha mãe dizia que, quando a gente ia para o culto, ela dizia assim, olha filha, a gente tem que carregar 2 tipos de saco. Um do lado direito, um do lado esquerdo. O do lado direito é com fundo e o do lado esquerdo é sem fundo. Por que ela dizia isso? Porque quando a gente chegava na igreja, que os pregadores estavam pregando, e muitas vezes, né, em alguns momentos da pregação, eles falavam por eles mesmos que não era dirigido pelo Espírito Santo, porque não estava na palavra de Deus aquela mensagem naquele momento, a minha mãe dizia, essas mensagens que não estão de acordo com a palavra de Deus, que foi da vontade humana, a gente coloca no saco sem fundo. E aquelas que vieram de Deus a gente retém, porque ela é boa, e a gente coloca no saco com fundo. E dessa maneira, era como se ela dissesse, não adianta murmurar, não adianta reclamar, só retenha o que é bom e guarde no seu coração. E o que não for bom, a gente coloca nesse saco sem fundo e deixa embora. Amém? Então, a gente precisa reter o que é bom. No 23 diz, que Deus que nos dará paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei muito interessante esse versículo. Então quer dizer que tanto o nosso corpo, como o nosso espírito e como a nossa alma podem ser manchados. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque ele diz, olha, que Deus nos dará, o Deus que nos dará paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Quando ele fala completamente dedicados, é porque há a possibilidade da gente não ser completos na dedicação ao Senhor. Talvez a gente se dedique só um pouquinho, talvez a gente se dedique só com o resto de tempo que temos, e Deus não quer sobra, Deus não quer resto, Deus quer uma entrega completa, uma dedicação completa a Ele. Amém? E ele diz ainda, né? E que ele conserve, né? E que ele guarde, que ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha. Ou seja, livres de todo pecado, de toda maldade, de toda malícia. Para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque quando Jesus vier, só vai subir aquele que estiver pronto, viu, irmão? Só vai subir aquele que estiver com o coração quebrantado diante do Senhor, né, com as vestes purificadas, porque quando a gente aceitou Ele nos deu as vestes limpas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Ele nos deu uma veste de louvor, e Ele vai querer do jeito que Ele nos deu, né? Quem tiver com as vestes manchadas, sujas, não vai subir.
Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Então, essa palavra que eu deixo para vocês, que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa nos ajudar a compreender a sua palavra, as suas revelações para nós, que sejamos alegres sempre no Senhor, que o homem não possa tirar a tua alegria, que o desemprego não possa tirar a tua alegria, que a tua família, teus filhos, tua esposa, teu esposo, ninguém, pastor, ninguém possa tirar a tua alegria, que a tua alegria seja eterna, porque ela é do Senhor, ela é no Senhor, amém? E que em todos os momentos nós sejamos gratos ao Senhor. Não importa se são alegres, se são tristes, se são difíceis, se são fáceis, né? Não importa a situação que a gente esteja, agradeça. Porque por trás dessa situação tem um propósito de Deus na nossa vida. Seja de alegria ou seja de tristeza, seja de ganho ou de perda. O Senhor sempre está no controle de todas as situações da nossa vida. Então vamos agradecer ao Senhor. E outra, não atrapalhe o Espírito Santo. Deixa ele trabalhar na tua vida. Não murmura, agradece. E não despreze a palavra do Senhor, que é a profecia santa, né? Coma dessa palavra, viva por essa palavra e retenha o que é bom. Guarde o que é bom no seu coração. E por último, que o Senhor Jesus ele possa nos conservar, né? Limpos, perfeitos e santos até a sua vinda. Seja no corpo, no espírito ou na alma. Que estejamos prontos para receber a vinda do Senhor. Ouvir, né, o som da trombeta, aleluia. E subirmos em encontro ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Que você seja uma bênção, sabe, queridos? Que a gente possa se comportar como um verdadeiro cristão na presença do Senhor. Que o nosso coração seja só dele. E que nada, nem ninguém, possa entrar no coração que Deus purificou para a morada do Espírito Santo. Amém? Seja grato, seja feliz na presença do Senhor. Amém, amém e amém. Beijos.